Calorosas saudações e quero começar este vídeo por fazer uma oferta ao Fabian Figueiredo. Esta fantástica t-shirt que diz: foste assaltado, relaxa, são sensações, será entregue gratuitamente ao Fabian Figueiredo. Tem que ser gratuitamente porque normalmente a malta do Bloco de Esquerda não gosta muito de pagar pelas coisas, tem que ser tudo à borla. Mas felizmente aquilo que também é gratuito nesta vida é o botão do like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Quem se estiver a perguntar onde pode adquirir esta fantástica sensação, aliás, t-shirt, peço desculpa, primeiro link da descrição onde está cultivem-se.pt, cultivem-se sem o hífen. Portanto, vão ao site e podem encomendar. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, Fabian Figueiredo, mais uma vez, a passar vergonha em televisão nacional. Isto porquê? Basicamente, Fabian estava a dizer que Portugal não tinha problemas de segurança, que estava tudo bem e que isto o governo andar a falar com a polícia para andar a fazer melhor revisão das ruas e etc. Era tudo propaganda. E ao mesmo tempo que Fabian está a dizer isto, notícia de última hora, tiroteio num centro comercial em Viseu. Vamos visualizar a situação, enfim. Não estão. Há uma percepção na polícia que está a ser utilizada para a guerra política entre o PSD e o Chega. E isto é novo e é preocupante e é por isso que nós hoje estamos aqui neste mesmo debate. Porque o PSD inaugurou uma prática na administração interna que não existia, que era a caça à percepção. Por isso é que as operações têm resultados tão parcos e é por isso que não conseguem dizer uma única vez que há um problema de segurança em Portugal. Porque Portugal é um país seguro, como mostra o relatório anual de segurança interna. Deixa-me só dizer isto. Portugal não tem um problema de segurança interna decorrente da imigração. Eu preciso só de interromper o debate porque a atualidade assim o exige. Já voltamos rapidamente à conversa. Só para dar conta deste CNN Alerta, 3 pessoas ficaram feridas num tiroteio entre 2 grupos desavindos em pleno centro comercial, Palácio do Gelo, em Viseu, numa situação que causou alarme ao final da tarde de hoje. Alerta para o conteúdo sensível das imagens. Os vídeos feitos por telemóveis, por testemunhas, mostram o confronto armado entre pessoas rivais por motivos que caberá agora à polícia investigar. Isto nem se fosse de propósito, era tão irónico. É que literalmente, no momento em que isto acontece, está o bom do Fabian Figueiredo a dizer: não, Portugal não tem problemas de segurança. Isto é tudo manobras de propaganda do governo. É assim. Também não somos ingênuos. Claramente o governo capitaliza isto para a sua propaganda política. Agora sejamos também honestos, que há problemas suficientes do ponto de vista da segurança, ou da imigração, ou da criminalidade, ou da violência em Portugal, para que se possa fazer propaganda política disso, quer à esquerda, quer à direita. Claramente. Claramente. Sem sombra de dúvidas. E a questão é, a criminalidade, a violência, os problemas da imigração, tudo isso afeta toda a gente. Eu não sei se o Fabian Figueiredo tem noção disso. Ou seja, lá por eu ser de direita, lá por o Fabian Figueiredo ser de esquerda, nós os dois temos a mesma probabilidade de sermos roubados ou assaltados ou violentados no meio da rua. Não sei se ele tem noção disso, não é? Portanto, quando se trata da pancadaria, normalmente quem pratica não está muito preocupado se a minha filosofia do ponto de vista liberal-conservadora é tão ou não semelhante com a do Fabian Figueiredo do ponto de vista marxista teórico dele, não é? Portanto, a falta de segurança e criminalidade vai prejudicar a vida a toda a gente. Ora, se prejudicar toda a gente, o Bloco de Esquerda vai acabar por perder eleitorado. Porque se há mais gente a ser assaltada, se há mais gente a ser agredida, se há mais gente a ser prejudicada no seu dia-a-dia, essas pessoas também podem ser ideologicamente de esquerda. Mas por muito de esquerda que sejam, ninguém gosta de levar na boca. Colocando isto assim em bom português um bocado mais popularucho, lamento dizê-lo, mas a realidade é essa. E não deixa de ser irónico, porque já não é a primeira vez que isto acontece ao Fabian Figueiredo. Da última vez que uma coisa similar aconteceu ao Fabian Figueiredo foi quando ele criticou um dos secretários de Estado do Governo, e a crítica do Fabian Figueiredo qual é que foi? Dou-vos 2 hipóteses. Ele não é competente, ele não estudou, ele tem má oratória, ou seja, críticas do ponto de vista político e laboral. Ou a segunda hipótese, que é, ele sabe lá o que é a vida. Ele pagou para participar nos Brancos com Açúcar. Foi a segunda hipótese. Foi a segunda hipótese. Foi a segunda hipótese. E vocês perguntam, a sério? Sim, mas na verdade era só
uma maneira de promover a cultura portuguesa, porque na altura a pessoa em questão estava no Parlamento Europeu e gravaram um episódio em Bruxelas, até foi uma iniciativa gira, divulgação de conteúdo audiovisual português. Vamos continuar a ver esta pérola. Não o Fabian, mas a situação em si. E há mesmo imagens do momento em que um dos homens é alvejado a tiro. O alerta foi dado pelas 6h30 da tarde. Atenção, a pérola, só para, enfim, não é as pessoas feridas, Deus me livre, não é? A pérola é só a hipocrisia do Fabian, enfim. Por elementos dos sapadores de bombeiros, tendo sido mobilizados de imediato meios do INEM e da Cruz Vermelha, além de equipas da PSP que montaram um cerco na zona do incidente para tentar localizar os autores dos crimes. Uma notícia que estará em atualização ao longo da emissão da CNN Portugal. O regresso ao debate político. Depois, eu não queria deixar isto, portanto, isto foi o final, depois o Fabian já não falou mais. Isto foi um momento específico em que ele foi interrompido, a dizer que não há problemas de criminalidade em Portugal e depois corta para o problema de criminalidade em Portugal. Agora vamos ver o que é que ele estava a dizer antes, não é? E eu honestamente não sei o que é pior. Fabian Figueiredo, Luís Montenegro diz que não há em Portugal nenhuma ação policial dirigida a uma comunidade específica. Para o Bloco de Esquerda, o combate à insegurança da AD está diretamente associado ao fenómeno da imigração? Muito boa tarde, antes de mais. O PSD, o Luís Montenegro, decidiu montar um conjunto de operações policiais mediatizadas, governamentalizadas e dirigidas por elementos do governo. Nós assistimos ao Ministro da Presidência em plena audição da primeira comissão conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças, em pleno debate orçamental, a comentar em direto a primeira operação no Martim Moniz, em que foram empenhados vários meios do Estado, do qual resultou uma detenção de uma pessoa indocumentada, meia dúzia de objetos de contrafação, e agora na Rua do Bem Formoso, qual é o balanço? É o que eu digo. O Fabian Figueiredo, além de líder parlamentar, podia também ser capa do novo comprimido que eu acho que a Memofante devia fazer, que é o Memofante seletivo, que a malta esquece só do que lhe convém e só se lembra também do que lhe convém. O Fabian Figueiredo aqui menciona o material contrafeito, não é? Na Rua do Bem Formoso, mas esqueceu-se de mencionar que foi apanhada a droga e foi apanhada uma arma. Isso já não convém dizer, pois não? Já não convém. É muito seletivo. É muito seletivo. E também se esqueceu de dizer que na última rusga ao Martim Moniz, há 3 semanas atrás, não sei quantas pessoas foram identificadas porque tinham situação irregular e foram levadas para a esquadra. Convém também dizer, não é? Esta memória é muito seletiva, pá. O Memofante que faça uma campanha com ele, que era uma coisa engraçada de se fazer. O problema é que o Memofante, como é uma empresa privada, se calhar ele não aceita. Mas era giro, não é? Portanto, esta seletividade é muito interessante, muito gira. Muito gira. Ou seja, houve novamente um uso desproporcionado dos meios, dezenas de cidadãos sobre os quais não impendia nenhuma suspeita foram encostados à parede e no final do dia ficamos a saber que houve 2 detenções, uma pessoa que era detida era nacional, era um cidadão português, que alegadamente tinha um X-ato, e nós perguntamos-nos porquê. Porquê é que há esta mediatização, porquê é que há este discurso por parte do governo que não tem nada a ver com a realidade? Porque na Rua do Bem Formoso, no Martim Moniz, até os autarcas do Partido Socialista há 2 ou 3 meses atrás se andavam a queixar da violência, que andavam seringas com droga no meio do chão e que não era uma zona segura porque as pessoas se andavam a queixar. Não é? Portanto, tudo isso, quando até os partidos de esquerda, autarcas, já se começam a queixar, é normal que o governo tenha que fazer algo relativamente a isso. Porque o Fabian Figueiredo e alguns políticos em geral, da esquerda à direita, têm que começar a perceber que quem lhes paga o salário são as pessoas. Ora, se as pessoas que lhes pagam o salário se sentem inseguras, é a obrigação do governo satisfazer a necessidade de erradicar a carência de segurança. Compreendido? E, portanto, o Fabian Figueiredo tem que compreender isso, tal como toda a gente que está no Parlamento. Se não compreende isso, não deve estar no Parlamento porque não tem capacidade psíquica para tal. Peço desculpa dizer isto assim, mas é a realidade. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. E mais. Toda a gente sabe que há várias pessoas em situação irregular naquela zona em específico, porque está-se a formar uma getificação. Tão simples quanto isso. É a realidade. Toda a gente sabe. Não vale a pena estarmos aqui a negar o que é real. E, portanto, tendo em conta essa circunstância, isso não pode acontecer. As pessoas não podem entrar ilegalmente no país. Aliás,
Quem está ilegal deveria sair do país imediatamente. Quem entrou inicialmente ilegal também deveria sair do país. Não faz sentido estar cá. Eu acho ridículo, porque neste momento em Portugal, para as pessoas terem noção, é possível vocês entrarem ilegalmente em Portugal e legalizarem-se através de uma entrada inicialmente ilegal. Para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Quem entrou ilegalmente em Portugal, principalmente nos últimos 5 a 10 anos, para mim não deveria estar em Portugal, porque estamos a falar de um compasso que não cumpre com a lei. Não faz sentido absolutamente nenhum. Nem sequer vou falar da lei da nacionalidade. Quer dizer, está-se aqui 5 anos e é português. E é-se português. Pá, por amor de Deus. Por amor de Deus. Não faz sentido absolutamente nenhum. Zero sentido. Aliás, eu até acho que a lei da nacionalidade deveria ser muito mais restrita. E muito mais conectada à questão familiar, tradicional, do sangue, etc., do que propriamente à questão de estar cá 5 ou 10 anos. Porque, reparem, se eu... Imaginem que os meus pais, não é o caso, obviamente, por acaso as minhas gerações todas passadas é tudo aqui em Portugal, mas imaginem que os meus pais me tinham tido na Alemanha, por exemplo. Eu ia ser sempre muito mais português do que alemão, porque o meu sangue era português, a minha identidade era portuguesa, a língua em casa que se falava era português. Compreendem? Isto tem que começar a mudar em Portugal, temos que começar a falar sobre isto, sobre esta mudança de visão, porque isto não é nada, o que está a acontecer em Portugal não é nada. E em termos legais, que é o que me preocupa mais, ainda menos é. E quando se vê a alegria, a satisfação com que o Chega fala delas, percebemos qual é que é o objetivo. O que está por trás disto não é uma política de segurança interna, não é uma atuação policial que siga critérios de investigação criminal, que siga uma avaliação de risco, não, pelo contrário. Está-se a instrumentalizar a polícia, como ainda ontem disse a Associação Sindical da PSP, a mais representativa associação da PSP, está-se a instrumentalizar a polícia para a ação política, porque o que está por trás destas ações é a disputa eleitoral entre o PSD e o Chega. E isto é inaceitável, isto é que é novo. Nós temos um primeiro-ministro, um partido que usa os meios do Estado, que usa as forças e serviços de segurança para a disputa eleitoral. Isso é inaceitável e por isso é que nós exigimos a presença da Ministra da Administração Interna, do Diretor Nacional da PSP, na primeira comissão, para sabermos se isto vai continuar. Porque, a nosso ver, é inaceitável, é incompatível com o Estado de Direito Democrático que as polícias sirvam para a ação propagandística, para a ação partidária. Sabe o que é mais giro? É que esta Ministra da Administração Interna, a Margarida Blasco, para mim é a pior Ministra do Governo, nada contra ela, acho que é só mesmo uma questão de competência ou de falta dela neste caso, mas a Margarida Blasco é conhecida no meio das forças de segurança em Portugal por ser a profissional da função pública nessa mesma área que mais criticou os polícias e as forças de segurança pelas questões de racismo. Não sei se têm noção. Sabiam disto? Não é? Portanto, o Bloco de Esquerda está a criticar direta ou indiretamente a Ministra da Administração Interna, que a bem ou a mal até concordaria em parte com a maior parte das acusações propagandistas que o Bloco de Esquerda faz. Eu não sei se o Fábio Figueiredo tem noção disto. Pesquisem. Margarida Blasco, declarações, forças de segurança. Não é? Quando ela estava, já não me recordo em que organização era, mas ela teve vários statements ao longo dos anos relativamente às questões de discriminação racial e etc. nas forças de segurança. Pesquisem. Margarida Blasco, racismo, polícias, deve certamente aparecer. Há até um artigo muito interessante do Jornal Público sobre isso. Pesquisem porque aparece. Portanto, o Fábio Figueiredo até está a ir contra, mesmo ele não sabendo, não é? Mais uma questão, não é? Portanto, enfim, mas isto são outras problemáticas. Mesmo ele não estando a perceber, está a ir contra a sua própria narrativa política. As polícias devem orientar o seu trabalho, as suas operações, segundo critérios objetivos de segurança interna. Não devem ser mobilizados para a campanha eleitoral. Aliás, veja-se até a forma como o Primeiro-Ministro e vários ministros tratam estas operações. Agora, em Portugal, debatemos as percepções de segurança e não os objetivos de promoção de segurança. E é por isso que estas operações tão mediatizadas têm resultados tão parcos. Eu acho que se deve perguntar ao Governo quais é que são os indicadores de percepção de segurança que utilizam. Olha, o tiroteio em Viseu, não é? Ele disse isto 30 segundos antes de acontecer, não é? Só nos últimos tempos foi a situação naquele cabeleireiro onde pessoas foram baleadas, lembram-se? Foi na Azambuja, não foi? Não foi na Azambuja, foi em Santa Apolónia, enfim, foi na área metropolitana de Lisboa. Agora é um tiroteio em Viseu. Houve esfaqueamentos numa escola da Azambuja, isso foi. Os tumultos todos em Lisboa. Eu não sei o que é que o Fabian quer mais. Não sei. Gostava era de perguntar se ele agora também vai para Viseu dar cravos às pessoas, gostava de saber.
De que base é que se partiu? Há hoje uma percepção de segurança melhor ou há hoje uma percepção de que o governo passou a instrumentalizar entidades do Estado como as polícias com fins eleitorais, com fins partidários? As polícias estão confortáveis com isto? Os indicadores que nós temos aqui... Termina aqui, porque depois é a continuação para trás. Meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários. O que acham sobre isto? O que acham da prestação do Fabien? Essa lenda viva, esse pensador do novo milénio, mas, enfim, incomparável. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Podem comprar a camisola Sensações em cultivem-se.pt para oferecer ao Fabien, acho que ele vai adorar. Primeiro link da descrição, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.